Bom, enquanto tu vais fazendo os ajustes técnicos, deixa eu apresentar aqui o que é essa ação. Tá? A ação chama Papo Cretino, que é uma ação do meu projeto de extensão, que chama Tribuna do Cretino, que trabalha com críticas teatrais de espetáculos produzidos em Belém. Bom, o Tribuna existe desde 2014 e ele trabalha com críticas, né? Pensando em discutir a produção feita em Belém. Então, 3 questões que norteiam o projeto. Como fazemos teatro em Belém, para quem fazemos teatro e onde fazemos teatro. Como nesse momento de isolamento social a gente não está fazendo, né, por motivos óbvios, eu pensei de uma ação, então, que pudesse desenvolver um debate sobre a nossa conjuntura nesse momento de isolamento social, a nossa conjuntura diretamente ligada às questões do nosso fazer, né, do teatro. Então, eu elaborei um pequeno roteiro, para a gente não se perder, com 5 tópicos, tá? São tópicos que, de alguma forma, eles estão muito articulados entre si. Eu vou ler os tópicos só para ti, e depois eu vou destrinchando as questões. Mas não te preocupa se puxar um assunto ou outro, a gente vai desenrolando, ok? Tu controla o tempo também, né? Mas vamos à vontade. É um bate-papo, tá? Chama Papo Cretino. Então, se a gente se enrolar muito, é da cretinice mesmo, não tem problema. Tá? Fica à vontade. Já está gravando? Já estou gravando. Beleza. Tá? Então, os tópicos são... Eu vou começar pela Lei de Emergência Aldir Blanc, porque ela é um tópico bem... Como a própria lei diz, é um tópico emergente. Então, a gente vai começar pela Lei do Aldir Blanc, depois a gente passa por mobilização e modos de organização da categoria teatral na cidade, em Belém, espaços culturais, artistas que transformam suas residências e outros espaços para apresentações de teatro na cidade, a escola de teatro e dança e a sua relação com a cidade, e, por fim, teatro e mediação das mídias virtuais, a questão da presença. Então, são tópicos, tá, que eu gostaria que nós visitássemos de alguma forma, aprofundando mais ou menos, mas que são tópicos que eu gostaria de abordar contigo. Então, eu vou começar pelo tópico 1, tá? Fazendo uma pequena contextualização breve, nós estamos hoje no dia 4 de junho, a lei acabou de ser aprovada no Senado, né, por unanimidade, que é a projeto de lei 1075, que é fruto de uma grande articulação e mobilização envolvendo diversos setores da área cultural, com a autoria da deputada Benedita da Silva e a relatoria da Jandira Fegali. Se eu estiver equivocado, tu me consertas. Esse projeto de lei destina cerca de 3 bilhões, né, de recursos vindos do Fundo Nacional de Cultura para ações emergenciais no setor da cultura. Ela foi aprovada na Câmara no dia 26 e acabou de ser aprovada agora lá no Senado. Então, eu queria começar... A relatoria do Jacques Wagner. Isso, relatoria do Jacques Wagner na votação do Senado. Eu queria começar te perguntando qual é a tua avaliação da trajetória dessa PL até aqui, considerando, primeiro, a mobilização da categoria teatral aqui em Belém. Considerando primeiro isso? Pode ser primeiro isso ou não, tá? Eu coloquei, mas... eu acho assim, para começar, eu acho que a categoria teatral de Belém anda muito desmobilizada. Eu acho que assim, a gente já tomou atitudes muito poderosas. Eu gosto sempre de citar o movimento que foi feito pela Lei do Sistema Municipal de Cultura, que foi a Lei Valmir Bispo, que foi um start feito pelo Fórum de Teatro, e o Fórum de Teatro, no momento em que eram pouca gente até que tomava frente naquele momento, mas a gente estava se inteirando dos assuntos, retomando, como dizer, a consciência política, vou usar esse termo. Não que a gente não fizesse isso antes, não é isso, mas a gente toma consciência coletivamente, um pequeno grupo, e começa a tomar atitudes referentes à política pública para o setor, né? E se não fosse esse movimento do Fórum de Teatro, e completamente desligado de qualquer entidade
como dizer, legalizada, digamos assim. A gente, inclusive, a gente meio que, eu acho que naquele momento, o Fórum de Teatro apagou a FESAT sumiu naquele momento, desapareceu. Tem uma outra federação aí que diz que funciona, mas que não tomou nenhuma atitude nesse sentido. E naquele momento, assim, eu acho que a gente foi bem feliz naquele movimento, e a gente só não implementou uma lei específica para teatro, porque, de fato, a gente nós éramos um movimento, apesar de um movimento intenso naquele momento, nós éramos poucos para dar conta do Estado, para dar conta, inclusive, da cidade, né? A gente queria dar conta do Estado, a gente nunca conseguiu, mas para a cidade a gente não conseguiu dar conta da diversidade, de se juntar todo mundo em função de uma lei. A maioria das pessoas não compreendia aquilo, e a gente precisou se juntar mesmo com os outros setores culturais da cidade. Foi a melhor coisa que a gente fez. A pior coisa que se fez na cidade foi eleger o Zenaldo, né? Que aí destroçou a lei do Sistema Municipal de Cultura, na surdina, na calada da noite. Na primeira tentativa a gente conseguiu reverter, na segunda tentativa também, muito em função do olho vivo do Fernando Carneiro na Câmara, né? Que estava sempre atento, mas na terceira vez foi uma coisa assim, bem na surdina mesmo, e ele deu uma mutilada geral. No paralelo, um sistema, como é que diz, um Conselho Municipal de Cultura que foi ficando à mercê dos mandos do próprio Zenaldo, né? Tomando atitudes quase nenhuma, sendo relegado. Na mexida da lei, ele tirou poderes, a palavra poder não é bom, mas tirou atribuições do Conselho, né? Então o Conselho ficou muito à mercê dele. Porque a própria Fumbel não tem dono fixo, fica trocando por muito tempo, muitas vezes, né? Eu não sei nem quem é hoje, as pessoas falam, mas eu não reconheço, repetem o nome e eu não gravo, enfim, estou meio tapado para a Fumbel, certo? Agora, sobre esse movimento para a lei Aldir Blanc, foi um movimento muito impressionante. Eu entrei nesse movimento exatamente, acho que vai fazer um pouquinho mais de um mês, eu entrei nesse movimento, mas eu sei que é um movimento que estava durando. Antes de eu entrar, ele já existia há um mês atrás, assim, no âmbito nacional. No Fórum de Culturas, que é um movimento que eu faço parte aqui, com mais de 100 pessoas do estado todo, de vários setores da cultura, que surgiu também muito em função dessa mobilização, em função de um sistema estadual de cultura. E a gente foi provocando esse movimento, e hoje ele tem um grupo de WhatsApp, tem acho que mais de 120 pessoas, de vários setores, de várias culturas tradicionais, enfim, cultura familiar, cultura de raiz, cultura ancestral, enfim, cultura de terreiro, teatro, dança, circo, música, design, enfim, muita gente envolvida. E aí a gente estava percebendo que algumas pessoas desse movimento começaram a se antenar para essa perspectiva da lei, porque o Fórum de Culturas aqui, no final de março, meio de março mais ou menos, a gente fez um documento emergencial solicitando medidas emergenciais para a Secult, para a Fumbel, para a FCP, Fundação Cultural do Pará, protocolamos na Alepa, protocolamos na Câmara de Vereadores, e o único ser humano que tomou atitude no nível estadual foi a deputada Marinô, que pegou, leu, apresentou, defendeu. E o Fernando Carneiro, que tentou fazer isso na Câmara também, mas a Secult não nos deu muita bola, a Fundação Cultural e nada, é a mesma coisa, a Fumbel, então, nada, cara. Incrivelmente, com esses dois entes da cultura, a Fundação Cultural do Pará, que é um lugar meramente de cadeiras políticas, e a Fumbel, que é essa coisa, sei lá como é o nome disso, que não tem... Anomalia.
não tem expressividade. Como é que um lugar como a Fundação Cultural do Pará, que envolve organismos como a Fundação Corro Velho, o Instituto de Arte do Pará, como é que um lugar desse tem 3 teatros? Como é que um lugar desse, cara, é inexpressivo, entende? Um aparelho gigante desse é inexpressivo, cara. Não toma uma atitude, não faz nada que se considere, que faça diferença, entende? E a gente sabe que tem gente competente lá dentro. A gente sabe que tem umas pessoas que são concursadas, que poderiam estar fazendo alguma coisa, que poderiam tomar atitudes, mas que eu imagino que essas pessoas sejam tolhidas, né? Pelo primeiro, pelo segundo escalão, eu imagino, né? Agora, Paulo, já que tu tocaste nas secretarias, né, tanto a Secult quanto a Fundel, a lei acabou de ser aprovada no Senado, né, e a expectativa é que seja sancionada sem vetos e que imediatamente passe a valer e que esses recursos sejam passados para estados e municípios. Qual é a tua expectativa com relação aos desdobramentos, então, que envolvem a participação dessas secretarias para a efetivação desse dinheiro chegar na categoria? Olha, eu não tenho... Assim, a perspectiva que eu tenho é da urgência. A gente percebe há 2 meses já o quanto o setor está definhando, e não pela falta de atividade, porque é um setor que continua ativo impressionantemente, né? As pessoas continuam fazendo, mesmo as pessoas de terreiro, os mestres de carimbó, essa galera continua atuando. A gente sabe que a gente não consegue parar, né? Mas as pessoas que fazem arte, que fazem cultura, tem uma cuíra, né? Tem um bicho que não deixa a gente parar de fazer, né? Mas a gente sabe que essas pessoas estão morrendo de fome, essas pessoas estão precisando de ajuda já há 2 meses, que outros colegas se juntam para comprar cesta básica, para uma galera, principalmente dos mais antigos, que estão sendo levados pelo Covid por falta de assistência, alguns, né? Então, a minha perspectiva romântica é pelo desespero, sabe? É de que isso vai chegar lá, porque a gente está muito mobilizado para fazer isso chegar lá. Mas eu tenho medo da hora que isso cai no fundo, como dizer, do orçamento da Secult, quando isso cai no fundo do orçamento da Fundel, isso para falar de Belém, né? Isso para falar de Belém, porque não tenho propriedade nenhuma para falar dos outros municípios do estado, né? Mas sei hoje que pelo menos 80 municípios estão ligados ao Sistema Nacional de Culturas, ou seja, tem sistemas estaduais, municipais de cultura, provavelmente tem seus fundos municipais de cultura, né? Mas a gente acabou de ser rasteirado pelo governador, por exemplo, né? A lei do sistema estadual foi aprovada na Câmara, certo? Achávamos que ele ia sancionar, e ele vetou, certo? Ele vetou, fez umas redações lá, disse que tinha consultado a sociedade civil e a secretária de Cultura, que deve ter sido consultada, mas a sociedade civil, que eu saiba, nessa mudança entre ser aprovada na Câmara e o veto dele e a nova redação, nesse tempo, a sociedade civil não foi consultada. Antes, a gente trabalhou até junto, tinha um GT em conjunto do fórum, com membros da Secult, para trabalhar essa consistência da lei, né? E foi essa que foi aprovada, que foi a partir de uma proposição da Marinô. Então eu tenho medo, sabe? O primeiro medo estamos em vésperas de campanha, certo? Então daí a virar dinheiro que vai virar campanha, porque é fácil. Vou inventar, porque 20%, pelo menos 20%, não é uma grana que vai entrar direto para as pessoas. É uma grana que vai entrar via edital, entende? Então, por exemplo, esse mecanismo, edital é só um dos mecanismos, tem outros mecanismos, né? Mas dentro desses 20% do valor do orçamento. Esse mecanismo é fácil, dizer que aprovei 3 projetos aqui, 4 projetos aqui, e pega 3, 5 assinaturas aqui, porque a gente sabe que tem gente, em todos os setores tem gente disponível
disposto a dar uma assinatura qualquer, pegar 10% e liberar o resto, né? A gente sabe, principalmente quando o desespero vai se abatendo das pessoas, né? Então, quanto mais desespero, que é o que faz as pessoas irem para a rua hoje. Então, para de pagar a emergência, né? O auxílio emergencial, enrola, que as pessoas vão se sentir obrigadas a ir para a rua trabalhar. Não tenha dúvida disso. Vamos matar essa galera, entende? Porque se matar, inclusive, é menos gente para dar auxílio emergencial. É menos velhinho para dar aposentadoria e etc. Né? Porque a gente sabe que o raciocínio desse governo federal é dos piores, né? É psicopata, tinhoso, voraz, né? Mas, enfim, voltando ao Estado e ao município, primeiro essa coisa. Segundo, tem uma coisa de editais, orçamentos como dizer, de programas, de programações que que são postas o ano inteiro. Vou te dar outro exemplo, a quadrilha, festa junina. Estamos bem em junho, essa hora já era, por exemplo, a cidade e o estado estarem com todos os seus movimentos juninos. Festival de pássaro, quadrilha, já entrando para festival, dançar, e festivais, amostras que vinham cada vez reduzindo mais, né? Os festivais e os... Então, essa hora, por exemplo, é bem arriscado desse dinheiro entrar dizendo que pela lei Aldir Blanc, ou seja, uma medida emergencial, e, na verdade, eles estariam usando isso em função dessa programação. Vai ser lá, vamos inventar uma quadrilha online, né? Então, esse dinheiro que deveria ser de um orçamento já próprio da Funbel pode entrar via esse dinheiro, esse orçamento da lei Aldir Blanc. Sei lá, editais... Sim. Diz. Então, conclui. Não, é isso. O medo é isso, é cair no fundo, e a gente sabe que da feita que caiu no fundo, ou a gente tem algum tipo de mecanismo da sociedade civil que mantenha isso sob vigilância, entende? Que tenha uma certa alguma função nessa distribuição de tornar transparente, de fiscalização, de proposição, a menos que a gente tenha algum mecanismo assim. Em Belém seria o Conselho Municipal de Cultura, que acabou de vencer, no dia 28 de maio, acabou de vencer o mandato deles, certo? E no Estado não temos um conselho que faria isso, não existe esse organismo, entende, no Estado. Então, ou a gente tem esse tipo de mecanismo de regulamentação, de regulação disso, e uma boa parte no limbo, né? E, enfim, é isso. O que eu ia pontuar... Oi? O que eu ia pontuar é que a secretária de Cultura, a Úrsula, ela tem se mostrado bem ativa na articulação do movimento pela lei, né? Participou das lives, na época, pelo menos eu assisti pelo menos 2 lives com ela presente, no dia da aprovação na Câmara, e hoje ela participou também da live promovida a transmissão, na verdade, pelo canal da Mídia Ninja, e então ela se mostra bem afinada com a mobilização. Mas aí eu te pergunto, essa participação dela tem sido colocada com planos de ações junto ao movimento? Olha, essa semana ela fez a Secult promoveu uma reunião na segunda-feira, uma reunião que no primeiro momento ia ser uma coisa, no segundo momento era outra, no segundo momento não, já na hora virou outra coisa, certo? Parecia que ia ser uma reunião de trabalho, porque inclusive o Fórum de Culturas não se afastou em nenhum momento, né, da tarefa de mobilizar, da tarefa de conversar com deputados, na tarefa de discutir mesmo o teor da lei. Vou te dar um exemplo. A lei só previa espaços com CNPJ, ou com alguém que tivesse um CNPJ. E aqui, dentro do Fórum de Culturas, a gente detectou lá, alguma pessoa detectou lá
dizendo que gente, tem alguma coisa errada, porque nessa redação o que a gente compreende é que só os espaços com CNPJ não pode. Imagina isso para cá, para o norte, imagina aqui em Belém, no interior, né? A galera não tem CNPJ para receber auxílio para um centro cultural, sei lá onde. E isso não é um problema só nosso aqui no Pará, é um problema, com certeza, da região amazônica inteira, né? Então, por exemplo, a gente estava empenhado em debater a lei diariamente, quesitos da lei, artigos, todo dia a gente se empenhava e tal. Até o último momento, na live de domingo, com a Jandira Fegali, a Úrsula estava presente, o Edmilson e o Ayrton Faleiro estavam presentes, e bem ali, assim, a gente conseguiu, por exemplo, incluir o debate sobre cultura alimentar, e essas coisas foram entrando na redação. A Jandira Fegali se mostrou bem aberta, dizendo que era mesmo uma falha da escrita, que de maneira nenhuma ela queria excluir ninguém, né? E com certeza não, porque dá para se perceber pela trajetória da Jandira, que ela não é essa pessoa, né? Enfim. E a Úrsula está presente o tempo todo nisso, né? A secretária de Cultura está ligada nisso. E agora, nessa segunda, então, aí o Fórum provocou primeiro solicitou uma reunião exatamente para falar, e agora? A lei foi aprovada, vamos logo começar a dizer como é que essa lei vai funcionar por aqui, né? Pelo Estado. Como é que a gente vai regular, como são os cadastros que não existe, onde está esse cadastro estadual, os cadastros municipais, até onde a gente sabe só tem o SNIC aberto, que é um cadastro federal, e também agora já deve estar atualizado, porque as pessoas correram atrás, pelo menos uma boa parte do país foi atrás de se cadastrar lá. Mas aqui no Estado não temos isso, então como é que a gente vai fazer isso? Como é que se vai fazer chegar? Como é que se vai obrigar as prefeituras a dar conta disso? Porque tem 60 dias para fazer isso. Como é que a gente vai conseguir fazer chegar nas pessoas que não têm acesso à internet? Como é que, enfim, vários debates aí sobre isso, várias maneiras de... enfim, a questão principal é como é que a gente vai fazer esse recurso chegar nas pessoas que realmente estão precisando, né? E na segunda-feira a gente o Fórum provocou essa reunião. Quando a gente viu, tinha uma reunião montada na outra, porque a secretária tinha colocado uma outra reunião na mesma hora para falar exatamente desses mecanismos. E a gente tinha entendido que era uma reunião de trabalho, o Fórum tinha entendido que era uma reunião de trabalho, então geramos uma comissão dentro do Fórum de Cultura, de mais ou menos umas 15 pessoas, um GT de trabalho, e passamos o fim de semana redigindo, discutindo. Foi um fim de semana de debate muito rico, inclusive, muito engrandecedor. Tem horas que eu me sinto privilegiado de fazer parte disso, porque são debates muito ricos que a gente tem no nível da cultura mesmo, né, dos trâmites da cultura e dos saberes mesmo. São coisas que são aprendizadas diárias, é bem bacana. E que seria com ela, com 10 pessoas do Fórum e mais 10 pessoas de outros lugares que ela chamaria. E, ao mesmo tempo, a gente queria ter uma reunião com ela e com os senadores. A gente precisava, primeiro, dar conta dos senadores, primeiro ter certeza de que a gente teria, pelo menos a bancada paraense, disposta a aprovar a lei, para a gente poder dar conta de outras tarefas, né? Até porque, no paralelo disso, a gente tem a lei do Sistema Estadual de Cultura, que recentemente tinha sido aprovado pela Câmara, né? Então, a gente tem outras tarefas ali dentro que a gente se atribui. Ninguém dá essa tarefa para o Fórum, a gente se atribui as tarefas, porque a gente tem consciência de que, se a gente não fizer, a gente vai ser atropelado e a gente só vai conseguir reclamar depois, né? Enquanto a gente só... né, depois já é tarde, a gente tem que ser propositivo, ser fiscalizador, a gente tem que cutucar, ficar cutucando o tempo todo. E, enfim, as duas reuniões aconteceram ao mesmo tempo, foi um atropelo. O Fórum se desdobrou, a sorte que o Fórum é grande, mas o Fórum se desdobrou nas duas reuniões, e as duas reuniões foram intensas e longas, mas a reunião com a Úrsula, com a secretária de Cultura, foi gigante, foi 3 horas e meia de reunião, acho que pelo Zoom. Eu não consegui entrar, porque por causa do meu horário, quando eu entrei já parecia que o movimento estava intenso. Eu sei que, ao final das contas, das 20 pessoas que participariam, tinham mais de 50. Certo? E
Muita coisa foi posta, e não foi uma reunião exatamente de trabalho, de proposições, foi uma reunião para ouvir as pessoas da cultura, que é uma metodologia dessa secretaria desde que eles entraram, né? O primeiro mês dessa secretaria, os 2 primeiros meses dessa secretaria, foi de escuta. Juntou todo mundo, escuta, e até onde eu sei, tu pode me corrigir, certo? Até onde eu sei, sendo cretino nessa hora, até onde eu sei, para teatro, pelo menos, de tudo que a gente falou naquelas 1, 2 reuniões que teve lá, de tudo que se falou lá, não vi nada acontecer. Certo? Pelo menos para teatro. Eu vi um tal de edital de festival Nilza Maria, certo? Que pode até dizer, alguém pediu um festival. Realmente, a gente sempre pediu um festival, a vida inteira a gente pediu festival. Não existe festival público nessa cidade de teatro, não existe, né, no estado e tal. Mas se era um atendimento de algum pedido do povo de teatro, foi um atendimento muito raso, né? Muito raso, poucos grupos, pouco dinheiro, e a gente sabe que tem orçamento, né? É o ponto que a gente diz assim, na hora que a gente mete a mão para discutir uma medida emergencial para o país, a gente descobre, por exemplo, que o governo federal, desde o golpe de 2016, segura a grana, e simplesmente segura, ele nem repassa para outro setor, ele não distribui esse dinheiro, porque inclusive não pode. Então a gente tem um superávit de 2 bilhões e 800 mil reais para a cultura no país. É isso que vai bancar essa lei agora, por exemplo. A gente não vai nem meter a mão no orçamento federal, a gente vai pegar uma grana que já está lá, guardada, entende? Guardada, podia ter chegado esses anos todos para o setor, e simplesmente foi segurado lá, né? Então, eu imagino que, de alguma maneira, tem um orçamento estadual que também não circula, né? Que também não sai de onde tem que sair. Eu tenho certeza que tem um orçamento municipal que também não sai de onde tem que sair, não chega onde tem que chegar. Sabe? É só a gente ver, por exemplo, essas últimas denúncias da Secult, sobre a Secult, de contratação de uma empresa paulista para reformar sei lá o quê, e mexer no jardim da Secult. Vê, se tivesse contratado 160 mil reais para cuidar do jardim da Secult por 3 meses, se tivesse contratado jardineiros daqui para fazer isso, entende? Teriam gasto muito menos e teriam salvo algumas famílias, entende? Presta atenção no assunto. Sem licitação, por que não faz isso? Qual é a dificuldade? Existe realmente dificuldade burocrática que impeça de fazer isso? Para mim é falta de vontade. E mais profundamente, para mim é falta de humanidade, entende? É falta de humanidade. As pessoas que entram nos cargos políticos, principalmente do executivo, mas a gente pode estender isso para os outros setores do poder político, as pessoas perdem a noção da humanidade, entende? Que eu acho que é a maior crueldade que existe. Paulo, eu vou fazer a última desse módulo ainda, mas essa última questão, ela já encaminha o tópico 2, tá? A última seria, quais são as outras expectativas que tu tens que podem decorrer desse movimento, dessa mobilização para aprovação da lei, né? Isso, então, engata com o tópico 2, que é exatamente a mobilização e modos de organização da categoria teatral na cidade. Aí eu te faço 2 questões que é uma só, na verdade, tá? Que é a seguinte: o Fórum Livre e Permanente de Teatro, ele tem conseguido mobilizar a categoria teatral para discutir e encaminhar as nossas demandas junto às secretarias de Estado, Secult e Fundel, ou não é esse o papel do Fórum? E, não sendo esse o papel do Fórum, ainda é possível pensar e colocar em prática uma forma de organização da categoria teatral, como foi, por exemplo, a FESAT ou a Aplauso? Olha, eu gosto muito da ideia do Fórum ser um organismo horizontal, certo? Não sei nem se a palavra é essa, sei que não é multivetorial, entende? O lance disso é que não tem uma cabeça, entende? Não tem uma cabeça.
não tendo uma cabeça, ele fica meio sem rumo. Se ninguém cutucar, nada acontece. E se só um cutucar e não tiver efeito nenhum, nada acontece, né? E tem muita gente naquele WhatsApp, porque hoje eu acho que a gente tem muita noção do que é o fórum de teatro, fórum permanente, pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp. E assim, quero deixar bem claro que isso é uma opinião pessoal, tá, Fernando? Aqui, né? Deixar bem claro que tudo que eu estou falando aqui são opiniões pessoais. Eu acho que as pessoas estão, de uma maneira geral, mas ali no fórum eu acho que as pessoas estão meio em letargia, esperando alguma coisa acontecer, alguma coisa que me provoque a tomar atitude. E eu não sei o que é, entende? Até onde eu enxergo, de uma maneira geral, isso eu também enxergo no fórum, não no fórum, mas no movimento teatral, porque o fórum é um lugar de conversa, de debate, como já entrando na resposta. Não sei se o fórum é esse lugar mobilizador, esse lugar de tomar atitude, ou se ele é só um lugar mesmo de provocar conversas, de gerar argumentações, de provocar conhecimentos sobre isso, sobre o fazer teatral, por dentro, né? Não é de estética, é de um modo de gestão, a maneira como lida com o bem público, como lida com políticas. Esse fórum aí, esse fórum permanente livre, permanente teatro, que seria o organismo que toma atitude, o organismo ativo no sentido da briga política, esse organismo ele deveria ter sido, no âmbito municipal, ele deveria ter sido provocado pelo conselheiro municipal de teatro, certo? Na lei que a gente criou lá em 2011, que foi aprovada pelo Dulciomar em 2012, e foi aprovada sem nenhuma emenda, a única coisa que ele colocou na lei foi a assinatura dele, porque ele queria aprovar outras coisas, né? Naquela lei aprovada lá, e que depois foi regulamentada por nós, a pessoa responsável pela mobilização da categoria no município, no sentido de discutir a política cultural para o setor, seria o conselheiro municipal. Ele era a ponte direta entre o movimento, o fórum, e o debate da política pública dentro do organismo propositor, que é a Fundeb. Certo? Isso nunca aconteceu. Não sei nos outros setores, no nosso setor não aconteceu. O Fórum de Teatro tentou fazer isso algumas vezes, chegou a levar esse debate, a conversa, uma reunião para dentro da casa da pessoa, lá do lugar de trabalho da pessoa, lá, certo? E continuou nada acontecendo, entende? Parecia que a gente estava lá fazendo um favor, ocupando uma hora desnecessária, porque deveria estar tendo ensaio, sei lá, naquela hora, não sei, mas de fato nada aconteceu. Até chegar um momento que o próprio conselho leva uma rasteira do prefeito, né, do gestor da Fumbel, e o nosso conselheiro também leva essa rasteira junto, né? Claro, né? Então eu acho que não há uma mobilização nesse sentido da busca pela política pública, ou discutir as necessidades e o que o poder público poderia estar fazendo como atitude nessa hora, certo? Não existe debate sobre os editais, existem reclamações. Então, quando o edital, quando dói, entende? Quando falta o dinheiro, porque o problema é sempre o dinheiro. E a gente sabe que o problema não é dinheiro, né? A gente sabe que se a gente conseguisse cutucar, o dinheiro estaria lá, ele apareceria. Mas falta esse ânimo para ir lá, bater na porta, fazer reunião, provocar, chamar o gestor, entende? Que foi mais ou menos o que a gente conseguiu fazer em 2011, 2010, 2011, ao ponto de ter uma lei para o município em 2012, pronto, aprovada, né? A gente começou no final de 2009, ali, com umas discussões, eu acho que tu estava junto nesse momento, era um grupo pequeno, a gente começou a discutir, em 2010 a gente começou a ir para as conferências, em 2011 a gente já estava bem aqui, de braço dado com todo o setor cultural da cidade, e já catando assinaturas na cidade toda, porque tinha que entrar pelo executivo, porque é uma lei que onera, então tinha que entrar pelo executivo, o executivo não estava disposto, a gente fez um protocolo de lei por
como é que chama? Solicitação popular, uma coisa assim. Mas para isso a gente precisava de 50 mil assinaturas, né? E a gente correu atrás. Então, aí eu acho que o movimento Fórum Permanente de Teatro do Pará, às vezes, uma hora ou outra, como agora, por exemplo, em alguns dias, nesse período todo que eu entrei no debate da Lei Aldir Blanc, que não era a Lei Aldir Blanc antes, era o PL 1075, primeiro 1089, depois 1075, que eu comecei a cutucar lá o Fórum de Teatro, a gente até conseguiu uma movimentação, assim, uns dias intensos de debate, de conversa. Fizemos um cadastro, um formulário bem interessante ali, o Pedro Olaya fez uma proposição e rapidamente a gente foi consertando ele ali, foi bem bacana aquele momento. E, de fato, existem umas pessoas ali dentro que estão dispostas ao debate, estão dispostas a, se precisar, realmente levantar a manga e sair para o trabalho. Mas eu acho que é um grupo muito pequeno ainda, entende? Que é o que dá o desespero, é o que dá o cansaço, né? A gente dizia assim, mas a gente vai marcar uma reunião para ir só nós de novo, né? Só nós. Então vai ser só nós, mais uma vez. Nós já sabemos o que nós pensamos. Nós já sabemos o que nós podemos propor. Nós 5, 8 pessoas. A gente já sabe o que a gente pode propor. A gente já sabe o que a gente pensa. A gente já conhece. A gente, inclusive, já se desgasta de tanto que a gente fala isso um para o outro, né? Então vamos ver o que acontece. Vamos deixar por aí, assim. E algumas pessoas, por exemplo, do fórum, que são essas pessoas que são mais combatentes, digamos assim, usando uma palavra que eu não gosto muito, mas que são mais ativas, essas pessoas, por exemplo, estão dentro do Fórum de Culturas do Pará. São umas 5 ou 6 pessoas do Fórum de Teatro que estão lá, no Fórum de Culturas do Pará, fazendo proposição, debatendo, algumas mais, outras menos, mas estão lá. Minimamente se inteirando dos assuntos, quando consegue ler, porque tem dia aqui no Fórum de Culturas, tem dia que tem 200 mensagens, 300 mensagens num dia só. Então, agora, nesse período, foi bem intenso, por exemplo. E mesmo quando está em silêncio o fórum, tu abre assim de noite umas 30 mensagens, né? Mesmo quando está em silêncio. Porque tem muita gente ativa de vários setores ali dentro. Então, é bem bacana isso, porque todo mundo se provoca, né? Debate junto e tal. E mesmo lá a gente percebe que também são sempre as mesmas pessoas. Tudo bem que não são 8, são 30, né? 40, de um grupo de 120, né? Mas é isso, né? Eu também entendo que é isso. Se não tiver se não assumir essa função da pessoa que está provocando, que está se inteirando dos assuntos, que está cutucando, né? Dificilmente alguém vai fazer e vai morrer mesmo. O assunto vai morrer, né? Mas então, de uma maneira organizativa, agora tem uma coisa muito interessante aí, que como é um movimento que não tem protagonistas, que não tem cabeça, não é legalizado, não tem diretoria, né? Não tem essas coisas, né? A gente faz o movimento acontecer, a gente é reconhecido pelo movimento político-cultural, certo? Artístico-cultural como movimento político, a gente é reconhecido, mas a gente não ganha esse status que tu botaste, por exemplo, como foi a FESAT, como foi a Aplauso, entende? E, do meu ponto de vista, o Fórum de Teatro fez muito mais que a Aplauso, da maneira política, no sentido da política, da realização política, por exemplo. Talvez a gente não tenha feito tanto quanto a FESAT nos anos anteriores, né? Década de 80, sei lá, né? Mas acho que o Aplauso a gente fez, o Fórum de Teatro. Tanto que algumas pessoas da Aplauso estavam, inclusive, dentro daquele movimento, em 2010, 2009, 2010, 2011, né? Mas que hoje estão completamente desativadas, aí, fazendo outras coisas, não prestam muita atenção nos assuntos, entende? Então, é um ponto de vista muito meu, tá? Estou falando claramente, ponto de vista meu. Mas a gente não ganha, e eu acho que a gente não ganha essa luz, né? Essa luz de protagonismo, certo? Por exemplo. E sobre só que eu acho que nesse momento da Lei Aldir Blanc, a gente precisa, e eu estou tentando cutucar bastante o fórum de vez em quando, porque agora, essa semana foi essa coisa do vamos ver essa reunião com a Úrsula, com os senadores, tem que ver se os senadores vão votar como antes foi, como cutuca
os deputados e tal, e muita reunião, eu participei de muitas reuniões nas semanas anteriores, nacionais e tal, e aproveitei que eu estava de Covid, né, de molho em casa, sem trabalhar, sem ter que sair para trabalhar, aproveitei, assim, e mergulhei nisso, né. Caiu a minha internet? Não, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá? Certo. Tá. Mas agora, nesse momento, por exemplo, eu acho que a gente vai ter que dar conta desse cadastro. Não é um cadastro como um cadastro oficial, mas é um mapeamento nosso mesmo, porque se a gente tiver que estar atento a como esse dinheiro vai ser distribuído, esse auxílio vai ser distribuído, é preciso que a gente reconheça os lugares e os trabalhadores de teatro, certo? Para dizer assim, não, peraí, tá? O fulano de tal lá, não sei aonde, ainda não foi alcançado, precisa chegar lá, né? Precisa chegar lá. E não tem como nós, aqui de Belém, dar conta do movimento teatral de, sei lá, de Itaituba, né? Não tem como a gente fazer isso. Não tem como mal a gente consegue se articular com os lugares onde tem movimento teatral, como Santarém, por exemplo. Como Paraupebas, que é o Dodge está lá, eu acho que tentando fazer alguma célula de organização, organização trabalhista nesse sentido, alguma federação, alguma coisa assim. E ainda assim, as pessoas buscam solução, elas não buscam problematizar, entende? Elas buscam a solução, elas querem que alguém tenha a resposta. E é um tipo de coisa que não se tem resposta, a gente vai ter que construir com o carro andando, né? E ninguém tem resposta, mas as pessoas buscam resposta. Então, se tem 100 mensagens, elas não leem as 100 mensagens, elas querem que tenha uma resposta ali. Não importa que isso já tenha explicado 7 vezes. Alguém que está ali no debate desde sempre, mas que não quis ler todas as mensagens, vai chegar e vai perguntar alguma coisa, entende? Por exemplo, como a pergunta, então esse cadastro que a gente está fazendo não é o cadastro? Não, isso aqui é uma... Quantas vezes isso já foi explicado dentro do fórum, né? Mas é isso, a gente tem que entender que existem pessoas que têm pouco tempo, que tem que ler outras tantas 300 mensagens, né? E que, se a gente quer que o negócio ande, é preciso, sim, repetir essa explicação 800 vezes, com toda a paciência do planeta, com toda a boa vontade, porque essa, inclusive, é a pior hora para a gente largar a mão, né? Nessa hora, muito pelo contrário. A gente tem que apertar a mão do outro que está querendo soltar, né? Então, não vai soltar, não. Vou segurar, sim. Eu vou segurar no pulso, tu não vai soltar daqui, não. Saca? É a pior hora. Essa é a pior hora. E aí eu acho que, nesse momento, o fórum precisava ter um alcance realmente estadual, porque a gente tem a pretensão de ser estadual, mas a gente não dá conta. Ali dentro daquele movimento, pelo menos no cadastro ali do WhatsApp, tem 6 ou 7 municípios só, entende? Contando com a Ananindeu, que é aqui do lado, né? Eu acho que não deveria nem contar muito, porque a gente transita muito, né? Nós com os de lá, assim. Então a gente está bem capenga, sabe? A gente está bem capenga. Eu entendo que tem muitos municípios que não têm movimento de teatro, certo? Mas tem uma parte que tem, entende? Que a gente precisava dar conta. Bom, então agora, especificando bem, tá, Paulo? Localizando bem a discussão no movimento que a gente tem de espaços culturais aqui em Belém, já é o tópico 3, tá? Os artistas que transformam suas residências em espaços para apresentações de teatro na cidade. Tu consideras que esses espaços, eles produzem uma política cultural para a cidade, política essa gerenciada e produzida pelos próprios artistas, com pouco ou quase nenhum recurso ou envolvimento da gestão pública? Tu consideras isso uma ação de política cultural para a cidade? Total, total. Eu acho que a gente faz o que a gente faz é política cultural. Só que a gente faz das nossas casas, porque eu acho que o sentido do fazer política é uma ação para a cidade, né? Assim, eu entendo isso. Assim, são os cidadãos tomando atitude para com a cidade. Existe um organismo chamado governo estadual que deveria dar uma gestão nisso, né? Então eu percebo que tem um movimento de casas particulares, espaços particulares que estão fazendo uma coisa que eu deveria fazer, porque é direito da população acessar cultura e arte,
E eu, governo do Estado, não estou fazendo. Mas tem um movimento que está fazendo. Qual é a minha função nesse momento? Deveria ser fomentar isso, por exemplo. Então, dar uma gestão nisso, fazer isso acontecer, provocar isso, né? Isso a gente consegue ver em outros setores. No comércio, o comércio sempre tem isso, né? Sempre tem um fomento, uma grana que entra, um banco que dá um crédito especial para o comércio e tal. Até em agricultura familiar a gente percebe isso, por mais que eles sejam muitas vezes enganados, mas até em agricultura familiar a gente vê isso. Mas na cultura a gente não consegue ver isso. Na arte, na cultura, isso não existe, né? Então, eu acho que o que a gente faz é política, sim. É política para a cidade, por mais que a gente não fale de partidos, por mais que a gente não levante bandeiras, a gente até levanta, né? Mas, por mais que isso não aconteça, eu acho que o que a gente faz, por mais que a pessoa que está fazendo, que abriu a sua casa, seja o mais... como é que diz uma palavra? Mais alienado, entende? Não sabe nem perceber o que está fazendo a política, mas por mais que seja assim, o que essa pessoa está fazendo é a política. A gente está atendendo a cidade, está acessando, está disponibilizando direitos adquiridos, enfim, dá emprego, a gente gera emprego, né? Diretos e indiretos, né? Paulo, gera conhecimento. Existe uma articulação mínima entre esses espaços. Eu lembro que, algum tempo atrás, foi criada uma página no Facebook, que era o Tia Sena da Silva, que articulava alguns espaços, né? Foi para frente essa articulação, porque eu penso, por exemplo, se nós suponhamos, tá? Se a gente tivesse alguém articulando, poderia, por exemplo, ser uma instituição como a Escola de Teatro e Dança, o UFPA, articulando esses espaços de modo que a gente pudesse minimamente conseguir conciliar, tá, rotinas e maneiras de pensar o seu espaço diferentes, porque são diferentes, né? Mas que a gente conseguisse minimamente conciliar e promover um circuito de teatro, onde eu tenho o meu espetáculo e eu vou fazer um circuito. Nesse final de semana, eu me apresento no Casarão, no segundo final de semana, na Casa da Atriz. Só que aí, como no segundo final de semana eu estou na Casa da Atriz, no Casarão vai estar outro grupo. E assim a gente vai circulando, entendeu? Então, existe essa articulação, foi para frente, eu estou delirando, está difícil, o que tu achas? Não, existe uma coisa muito bacana que é o movimento, o trânsito, existe o trânsito, né? Então, existe principalmente o trânsito dos artistas e técnicos, isso é bem bacana. Então, a galera que transita entre as casas, e até onde eu me lembro, o Tia Sena da Silva, ele apareceu, a gente fez, eu acho que umas 2 reuniões, e até aparecer a ideia do Tia Sena, que é bem bacana, né? Do nome e tal, mas função desse trânsito, a gente percebeu que tinha uma galera que estava transitando nos lugares, né? Então a gente entendeu que essa matéria ela poderia ser para além dos artistas, ela poderia ser um trânsito de gestão, de maneira, de conhecimento, de equipamento, né? E que a gente, com essa força coletiva, a gente conseguiria ter isso que tu diz, um movimento de espetáculos que a gente poderia gerir juntos, né? Gerir juntos. E que juntar isso, por exemplo, numa maneira de divulgação, seria muito mais intenso e poderoso, né? A gente com certeza alcançaria mais a cidade se a gente se juntasse nesse tipo de coisa. Então, hoje vai ter um espetáculo que precisa de um linóleo e de, sei lá, um elipsoidal, e a gente não tem, mas a Casa da Atriz tem um linóleo, o reator tem um elipsoidal, entende? E exatamente naquele fim de semana não vão precisar, então vem alguém para fazer um espetáculo, alguém de fora da cidade vai fazer um espetáculo na Casa da Atriz, e no Casarão tem uma hospedagem, sabe? Coisas assim que a gente poderia ir trocando e, ao final das contas, parecer como se fosse, talvez, uma casa só, né? Digamos assim. Uma rede, né? Uma rede de espaços de teatro, né? A ideia era essa, uma rede de espaços de teatro. Casa Cuíra, não me lembro mais que outros espaços tinha na época, mas hoje tem outros, né?
Casa das Artes, tem outros espaços, tem o Camapu, Teatro Solar Camapu, dos Silva, Estúdio Solar dos Silva aqui. Solar dos Silvas, olha aí. Então, seria interessante, mas a gente conseguiu fazer pouca coisa ali no Facebook. Era uma área que eu realmente não me metia, eu continuo não me metendo nessa coisa da internet, eu não sou muito ativo nisso. Me dá preguiça, até porque o Facebook me distrai demais. E então acabo não entrando, né? Voltei agora para essa coisa do Twitter, porque eu gostava muito do Twitter e resolvi olhar o Twitter e agora voltei, estou direto no Twitter, vendo coisas, vendo notícias, a gente se informa muito mais pelo Twitter. E instalei um Instagram porque por uma provocação do Casarão do Boneco que a gente precisava fazer coisas pelo Instagram nessa época de pandemia. E aí instalei, mas me perco. O Instagram para mim é um labirinto, cara, é um labirinto. Eu entro, não sei para onde eu estou, para onde eu fui. E Paulo, aí... deixa eu te fazer uma pergunta agora, você vai me permitir fazer uma pergunta acadêmica, tá? Tu consideras o Casarão do Boneco, o Casarão do Boneco hoje, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, é gerido por um coletivo, né? Ou por vários coletivos. Mas a tua posição individual com relação a essa pergunta acadêmica, tá? Tu consideras o Casarão do Boneco um espaço alternativo, um espaço independente, um espaço cultural ou outra denominação? Olha, a gente já debateu isso algumas vezes lá no Casarão. Ele é um espaço cultural, né? E em alguns momentos eu provoco uma coisa que é um espaço de cultura de arte cênica, certo? Não é qualquer cultura, cultura de arte cênica, certo? A gente tem dança, a gente tem teatro de boneco, teatro de miniatura, teatro de rua, circo, algumas modalidades de circo, algumas, né? Quando a Marina ainda estava perambulando por aí, ela está um pouco afastada ultimamente, mas todo mundo está, né? Mas a Marina meio que saiu um pouquinho antes, e tal. Tinha muito movimento de dança, de contato, improvisação, por exemplo. Estava virando um pouco de referência disso. Então, eu acho que a gente tem... O que a gente faz é uma cultura de arte cênica, né? Ou de artes cênicas, né? Que é uma coisa que precisa ser lida, se escrever sobre isso, para deixar isso mais consistente, né? Mas é um espaço independente. Agora, independente de quê? De quem? Né? É um espaço alternativo a quê? Né? Tem sempre essa pergunta, né? Então, é um espaço alternativo aos espaços, sei lá, públicos da cidade, aos teatros convencionais. Mas se a gente comparar às outras casas que hoje existem na cidade, né, de teatro, de arte cênica, já não é mais alternativo. Cada um é uma alternativa, né? Todos são alternativa e, ao mesmo tempo, a gente gera uma categoria que não é alternativa, já é uma categoria, digamos assim, né? E a gente é independente de quem? Independente do poder público, independente de um financiamento público, de empresas, independente em relação a empresários, o que é? Mas a gente tem uma coisa importante de dizer aí nisso, que é, somos independentes, porque a gente não depende de ninguém, a gente só depende de nós para fazer o Casarão acontecer. Se a gente não faz, o Casarão não acontece, o Casarão provavelmente não sobreviverá como o Casarão do Boneco, né? E é mais ou menos isso que eu coloco no meu trabalho de mestrado, já falando um pouco do acadêmico, né? Quando eu trato o Casarão do Boneco dentro do mestrado, eu falo disso. Se não fossem essas pessoas aqui dentro fazendo esse movimento de culturas de artes cênicas, o Casarão simplesmente não seria Casarão do Boneco, seria a sede da Embust, né? Se fosse, ou talvez já tivesse fechado, já seria uma residência de alguém, ou já teria sido derrubado porque o vizinho do Casarão sempre quis que a gente derrubasse a casa junto com ele para vender a área toda. Entende? Então, mas tem um detalhe importante, a gente nunca não, é exagero dizer isso, mas sempre rola, vez ou outra, entra algum dinheiro público. Então, via um edital de alguém que aprovou lá dentro do Casarão, ou alguém que aprovou fora, mas que quer fazer um trabalho dentro do Casarão.
Então, de alguma maneira, sobra uma ponta de uma emenda parlamentar, sei lá, que na verdade nunca sobrou. A gente já teve, mas, por exemplo, é um tipo de coisa que entrou para a Secult, porque quem executa a emenda parlamentar é a Secult, ou a Fundel, no caso de ser a emenda parlamentar municipal ou ser emenda parlamentar estadual, a Secult e a Fundação, mas, por exemplo, a emenda parlamentar que teria sido destinada para o Casarão, por exemplo, não chegou, não foi executada no Casarão, por exemplo. Então, esse tipo de verba pública, até agora, não chegou até nós, certo? E ela foi para o fundo, primeiro da Fundação Cultural, depois para o fundo da Secult, a gente sabe disso. Mas, então, de vez em quando entra um milzinho, quinhentinho, entende? Que dá para pagar uma, duas contas, mas também não dá mais do que isso, né? Então a gente é independente, mas é preciso dizer sim, que entra de vez em quando uma raspa de algum dinheiro, de algum cachê de alguém que é de dinheiro público, que sobra um 10% ali, um 5% que entra, entende? No Casarão. Mas o Casarão, eu não sei se ele é isso aí que eu te disse, ele é um espaço cultural, a gente sempre fala disso, ele é um espaço cultural nesse sentido de que ele promove cultura, um espaço cultural. As pessoas não sabem de quem é, o que é, as pessoas sabem que o que acontece lá é teatro, né? Mas é isso. Então, eu gosto de dizer que é um espaço de cultura de artes cênicas. Tu falaste uma coisa ainda agora, que foi uma articulação, por exemplo, entre os espaços que poderia ser provocado pela escola de teatro, né? Isso. Deixa eu aproveitar que já é a minha questão, o quarto tópico. Já é o quê? Já é o quarto tópico, que eu quero engatar exatamente esse assunto, tá? Da escola de teatro. É a escola e a sua relação com a cidade. Bom, a ITEDUFPA, sendo uma das principais instituições que forma artistas na área das artes cênicas na cidade e no estado do Pará, como é que tu avalias a participação e envolvimento dessa instituição com as demandas da categoria teatral? No movimento lá de 2011, 2010, por aí, a Escola de Teatro e Dança estava bem ativa, né? Participou bastante, a gente conseguiu envolver bastante a Escola de Teatro naquele movimento. Foi sede de várias reuniões, foi sede de um dos encontros do Fórum de Teatro, dispôs a estrutura, as pessoas da Escola de Teatro participavam, né? Professores, professoras da Escola de Teatro, bem presentes, né, no debate, né, e no impulso do movimento político em si. Mas eu não sei muito das atribuições da Escola de Teatro nesse sentido. Tudo que eu posso dizer vai ser suposição, né? Eu sei que a Escola de Teatro deveria ter algum tipo de responsabilidade sobre isso, pela quantidade de gente de teatro que sai de lá para atividade, para o mercado, vamos usar essa palavra, entende? Para o mercado. Tanto quanto professores, quanto atores, técnicos, né? Em cenógrafo, agora vai ter direção, né? Dramaturgia, né? Começou a ter dramaturgia, figurino, né? Tem turma de figurino, enfim. Então, deveria ter algum tipo de responsabilidade sobre isso, mas eu não sei te dizer exatamente o que é. Não sei se é uma atribuição da escola, eu só sinto que deveria ter. Mas eu também vejo, às vezes, que o movimento de teatro, principalmente das pessoas que saem da escola de teatro, para o mercado, vou usar a palavra mercado, mas é uma palavra que eu também não gosto, sabe? Mas que saem de lá para a cidade, para trabalhar na cidade, pessoas que voltam para os seus municípios. Eu conheço umas 5 pessoas que vieram para Belém para fazer teatro, escola de teatro, e voltaram para os seus municípios, e de alguma maneira estão atuando lá, também assim, né? Quando conseguem, né? Mas que voltaram, não ficaram aqui ou foram, sei lá, para Rio, São Paulo, voltaram para as suas cidades para trabalhar aqui. Eu acho muito bacana isso. Mas essas pessoas que saem, que formam grupos no GTU, no curso técnico, que saem um grupo de teatro, e aí não dura muito tempo, e às vezes responsabiliza a escola por não dar apoio. Eu não sei, eu acho que a gente não, eu acho que essa é uma maneira de tentar, de supervalorizar a atribuição da escola, entende?
porque eu acho que o papel dela ela cumpre, até onde eu consigo enxergar. Mas eu só fiz a licenciatura, certo? Eu fiz um GTU, certo? Enquanto eu estava na licenciatura e participei como professor de um Parfor, eu acho, 1 ou 2 Parfor, pela Escola de Teatro. Ouvi a Escola de Teatro, porque eu também não entendo muito esse mecanismo aí, trabalhista, né? E fiz algumas coisas ali, assim, não me lembro muito mais do que isso que eu fiz lá. Então, eu não entendo, compreendo muito as atribuições da Escola de Teatro, sabe, Edson? Então, até onde eu enxergo, parece que ela cumpre a sua função dentro dos debates e brigas políticas internos e com a própria universidade, né? Porque tem um puxa e colhe ali, que dá para perceber. Mas essa função em relação à cidade, ou essa responsabilidade para com os que saem da escola de teatro, como profissionais, eu tenho algumas dúvidas. Os outros lugares, os outros setores de conhecimento da universidade também não dão muita conta dos tantos de economistas que saem da universidade, os tantos de engenheiros que saem. Eu sei que a universidade tem hospitais universitários, que dão conta de alguma demanda, por exemplo, das pessoas que saem formadas na área da saúde, médicos, farmacêuticos, né, fisioterapeutas. Então, de alguma maneira, ele dá conta de uma parcela disso, cria residências, né? Mas não sei, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. É uma questão que a gente precisava discutir mais, assim. Mas eu entendo que, numa boa vontade, tendo alguém dentro da escola disponível, que possa gerar algum tipo de projeto de extensão, por exemplo, ou só as suas horas de trabalho, eu também não sei como é esse mecanismo dentro do trabalhismo da universidade, né? Eu não entendo muito disso. Eu imagino que seria muito interessante, porque tem uma força, que é a força da instituição, é a força... A escola tem uma história política muito poderosa, né? de estabelecimento, de se estabelecer como escola. Tem uma posição muito interessante na história da região toda, da Amazônia, de uma forma geral. A escola de teatro tem uma coisa que é provocar mesmo a consciência histórica do teatro nesse lado do país, por exemplo. Então, ela tem uma força política interessante, uma força como instituição interessante, e que se juntasse a um movimento mesmo, permanentemente, seria incrível, né? Seria muito incrível. É isso que eu acho. Para a gente encerrar o nosso último tópico, é meio que também uma questão que tem um viés mais para uma discussão acadêmica, mas eu acho que está na pauta do dia também, que é o teatro e a mediação das mídias virtuais, que aí a gente discute a questão da presença, né? Então, a questão é, do ponto de vista da natureza do fenômeno teatral, como é que tu avalias as transmissões ao vivo de montagens teatrais? Por exemplo, o Casarão fez como é o nome daquele projeto? Mostra aí. Uma Mostra Aí. Mostra Aí. Fizeram uma transmissão ao vivo, né? Como é que tu avalias essa situação? Olha, para mim é inusitado, né? Assim, as coisas estão acontecendo ao vivo, certo? Naquele momento não teve nada gravado, por exemplo, no Mostra Aí, não teve nada gravado. Tinha uma coisa sendo feita ali na hora, um mecanismo ali de entrar em cena, vou usar essa palavra, que era muito mais uma edição de vídeo do que abrir cortinas, sair da coxia, né? Mas todo mundo estava ao vivo, tudo foi feito ao vivo. Só que foi feito ao vivo em função e para uma câmera, né? Mas sabendo, pelo menos todo mundo que entrou ali sabia, por exemplo, que chegou uma hora que tinha 80 pessoas assistindo, 90 pessoas assistindo, sei lá. E é incrível isso, né? Porque 90 pessoas lotam o Casarão, é o Casarão lotado, entende? Imagino que essas 90 pessoas ali, na verdade, eram 90 pontos de acesso. Eu imagino que tinha ponto de acesso, e a gente soube depois, que estava a galera sentada no sofá, entende?
comendo pipoca, vendo as contações de história, assim, a família, né? Então, se são 80, 90 pontos de acesso, era quase 90, era tipo 86, assim. Calcula isso, uma parte disso com mais de uma pessoa, então vai mais de 100, né? Então a gente extrapolou a lotação do casarão naquele dia, né? Tinha gente de outros estados assistindo, mas é presencial. A outra experiência que eu tive muito incrível foi o PAN, o Potências das Artes do Norte. Foi um festival provocado por uma galera de Manaus. Eu também aproveitei que eu estava Covidson, internado no meu quarto, né? E vi muitos espetáculos, porque foi exatamente nos 10 dias de festival, foi o tempo foi uma parte do tempo que eu estava enfurnado aqui, né? Então vi muitos espetáculos e era incrível. Foi assim, via plataforma Zoom, né? As pessoas compravam ingresso, que era bem barato, era R$5 o ingresso para assistir o espetáculo, e você recebia o link do espetáculo e abria meia hora antes, 15 minutos antes a sala, e as pessoas iam chegando, e todo mundo ia se vendo. Eu realmente me sentia chegando no teatro, encontrando as pessoas que vieram assistir o espetáculo, que estavam esperando a fila abrir para entrar na sala, ou já estavam dentro da sala, sentados, porque de fato estava todo mundo no quarto, outro na cozinha, sabe, um na sala, e bebendo e comendo, porque, né, tomei café da manhã umas 5 vezes assistindo o espetáculo, porque era bem na hora que o meu café chegava. Como eu não podia sair do quarto, o café vinha para mim, né? Então, várias vezes eu acordava, tomava um banho e sentava na frente do computador já para assistir o espetáculo, encontrar as pessoas. Encontrava, oi fulano, oi ciclano, e aí tu vieste, quanto tempo eu não te vejo? Encontrei, sei lá, Ana Rafaela, que eu não via há séculos, entende? Ricardo Risuênio, que eu não via há anos, assim. E batendo papo e conversando, e pessoas muito queridas, como por exemplo a Aninha de Manaus, que é uma pessoa muito querida, assim, convivemos muito. Chicão Santos, convivemos muito na casa do Chicão, em Porto Velho, e é demais encontrar as pessoas, estar na mesma sala, e pô, dá uma hora, toca a primeira campa, toca a segunda campa, entende? Toca a terceira campa, silêncio, como vai abrir o espetáculo, e começa o espetáculo, entende? E depois do espetáculo, os artistas estão ali. Acaba o espetáculo, os artistas estão ali, eles voltam para a cena, como se abrisse a cortina, eles fossem rápido no camarim e viessem conversar com a gente, contar as histórias, como é que foi aquela produção, entende? E a gente mesmo, a Embust, participou com o Curupira, né? Aqui de Belém estávamos nós e as Madalenas. E a gente participou com o Curupira. E me vesti, botei figurino e tal, entendeu? Botei figurino e fiquei assistindo de figurino. E nervoso, a vontade no banheiro, e acabou o espetáculo, assim, eu estava apreensivo para dizer o que as pessoas viram e tal, né? Como foi para as pessoas aquilo. É muito bacana, mas não é teatro, né? Não é teatro. Dá para entender, a gente consegue sentir aquela energia de estar em cena, da campa, do encontro, porque o teatro tem a história do encontro. Você não vai só assistir o espetáculo, você vai também para encontrar as pessoas, né? Mesmo que você não marque com ninguém, você sabe que vai encontrar alguém, né? E de lá vai sair, vai tomar, vai conversar, vai beber alguma coisa, porque o teatro tem disso, né? Que não era diferente lá, porque todo mundo ficava, às vezes estava no meio-dia e ainda estava todo mundo conversando, né? Mas não é teatro, é alguma outra coisa que também não é vídeo, né? Porque assim, o audiovisual não é uma coisa que foi gravada. Os espetáculos foram gravados, mas o acontecimento era presencial. A gente estava ali, naquela hora. A gente não estava fisicamente presente um do lado do outro, né? E mais interessante, quebrando distâncias, né? Porque tinha gente do Brasil inteiro, tinha gente do Rio de Janeiro, de São Paulo assistindo. Os espetáculos eram da Amazônia, mas tinha gente de todo lugar do Brasil assistindo, várias vezes. E às vezes são lotadas, com 80 pessoas, né? Num lugar assistindo um espetáculo que cabia 30. No espaço físico daquele espetáculo cabiam 30 pessoas. E tinham 80 assistindo, né? Mas não sei o que é uma reinvenção.
é uma coisa que eu tenho certeza que vai permanecer, né? Eu acho que vai permanecer, até porque eu acho que a gente tem muito tempo ainda de confinamento nas artes aglomerativas. A gente vai ter muito tempo ainda para experimentar outras maneiras, para inventar outras maneiras, né? E eu acho que algumas dessas vão permanecer, sabe? Vão permanecer, e o teatro mesmo do jeito que a gente conhece e faz, ele também vai continuar. Imagina, não imagina o dia que o teatro vai morrer, sabe? Não consigo vislumbrar isso na história da humanidade, porque o que já se levantou, se anunciou essa morte do teatro, né? A gente já viu muitas vezes isso acontecer. E, de fato, nunca aconteceu, e o teatro sempre se reinventa, e ainda tem espaço para aquele teatro velho, né? Aquele teatro balcão, textão, né? Ainda tem espaço para esse teatro, do cenáriozão pintado, né? E a gente já se reinventou muitas vezes, a gente já fez muitas outras possibilidades, e eu acho que essas são novas possibilidades, né? Acho bacana a gente estar passando por isso e tendo a chance de aprender esse tipo de coisa. A gente mesmo vai experimentar agora no Casarão uma outra versão do Amostra Aí, né? No terceiro sábado agora de junho. E a gente fez agora essa semana uma coisa que a gente faz lá no Casarão, que é um Conversa Com. A gente fez essa semana pelo Instagram, com muitas pessoas participando, mas só 2 pessoas falando, né? Que o Instagram tem esse formato, né? Mas ficou bem parecido, digamos assim, na essência ficou parecido com o Conversa Com que a gente faz no Casarão, na sua essência, né? Não é a mesma coisa também, não é a presença, não é a expectativa das pessoas chegarem para participar, porque cada pessoa que chega modifica, né? Uma roda de conversa, cada pessoa que chega modifica. No formato, até no espetáculo de teatro. Cada plateia que chega nossa maneira de fazer teatro, que a gente não apaga a luz, que a gente tem que estar com o público na nossa cara, que a gente interage o tempo todo. Cada pessoa, cada plateia que entra, cada pessoa que senta ali, cada público que entra, modifica o espetáculo, né? E no Conversa Com também, uma roda de conversa. Então, se a pessoa chega disposta a falar, dava para ver que tinha gente disposta a falar no Instagram, mas que não dava para participar. No máximo se catou 1 ou 2 perguntas. Mas é uma experiência, não é o presencial do contato físico, da interferência física, da presença física, mas é uma experiência. E eu acho que a gente vai ganhar com isso, a gente vai poder... tem gente que já faz isso, aqui em Belém eu vi o Nando Lima fazer muitas vezes isso, né, botar a internet dentro do espetáculo, e mesmo ter uma cena com alguém que estava em outro lugar do mundo, e acontecendo ali na nossa frente, né? Mas o teatro estava lá, a presença física estava ali acontecendo também, né? Então, eu acho que a gente vai herdar umas coisas boas, sabe? Legal. Mas não é teatro. Bacana. A gente está finalizando, Paulo, e como dizia o Abu Janra lá no Provocações, tem alguma pergunta que eu esqueci de te fazer que tu gostarias de tocar no assunto? Rapaz... Com certeza me passaram algumas e eu devo ter respondido, sabe? Mas... Não. Assim, que me vem à cabeça, não, tá? Tem assim, eu acho que futuro é esse próximo, né? Que nos aguarda, que eu acho que a maior expectativa é o futuro próximo. Que futuro próximo é esse que nos aguarda? É uma pergunta que eu não tenho a resposta, ninguém tem, né? No sentido da arte, do teatro, de fazer teatro, de continuar fazendo teatro, não parar de fazer teatro nesse próximo ano, né? Porque a gente vai ficar ausente, até onde eu estou enxergando, por pelo menos mais um ano, né? Como é que a gente vai entra nessa conversa que a gente teve agora, nessa pergunta de agora, mas é uma pergunta do imediato. Como será esse nosso futuro próximo, né? Acho que a gente tem que estar aberto, disponível e disposto ao que vier aí, né?
e tentar ser mais teatro possível. Bom, legal, Paulo. Eu te agradeço. Eu que te agradeço, foi muito bacana. Legal, eu gostei também, bacana. Tu foste o primeiro desse formato de papo cretino que eu estou inaugurando agora. Eu queria registrar que eu estou meio plagiando, colando o que o Johnny está fazendo, que ele começou com Cultura na Cuia. Ele também está promovendo esses bate-papos com pessoas da área da cultura. E eu acho que é toda segunda-feira o dele, né? É um canal no YouTube. Eu não sei onde eu vou postar ainda. Na verdade, vai ser postado dentro da página do projeto de extensão, mas eu vou disponibilizar depois nas redes sociais o vídeo desse bate-papo, né? O do Johnny, se eu não me engano, é toda segunda-feira. Então, eu queria fazer esse registro. E queria saber se tu tens uma pessoa para indicar para uma próxima conversa que seria interessante, da categoria teatral. Do teatro, né? Isso. Olha, eu vou ficar pensando aqui enquanto eu vou dizer umas coisas. Dizer que eu acho que o plágio, nesse momento, é bacana tudo, se referenciar ao Johnny, eu acho massa. Mas nesse momento tem muita gente fazendo coisas assim. Talvez tu estejas se referenciando ao Johnny pelo assunto, pela temática, pela maneira, né? Pelo formato. Eu tenho visto o Francis Madison de Manaus fazendo umas coisas assim, mas o papo dele é meio acadêmico mesmo, mas são pessoas de teatro, ele chama pessoas de teatro, ligados à academia, que fizeram trabalhos, pesquisa e tal. Bem bacana. Eu não sei qual é a plataforma que ele usa, eu sei que também veicula pelo YouTube. Eu também tenho curtido muito de estar perambulando pelo Instagram para aprender, porque eu tenho que aprender. A gente criou um formato no Conversa Com, que é o convidado desse dia vai convidar o próximo, entende? E vai debater com o próximo. Então vai ficar um circuito, sabe? Um circuito assim. Então cada vez vão ser pessoas diferentes, que um vai se repetir no próximo. E aí eu tenho visto, para aprender no Instagram, eu tenho visto vários que lá se chama live, né? Live. Eu tenho visto várias lives incríveis que acontecem todo dia, tem gente fazendo todo dia. Então, por exemplo, toda noite eu assisto um pedaço da live da Tereza Cristina, que é uma cantora, uma mulher negra, acho que ela é carioca, e toda noite ela convida vários para participarem. É muito bacana, muito incrível. Tem uma outra pessoa de teatro, um gestor de teatro de Porto Velho, que é o Fabiano Barros, que também provoca umas conversas, mas ele provoca conversas diversas. Ele chama, mas ele marca, faz cafezinho e tal, diz o assunto. Toda semana tem um ou dois, mas pessoas diversas. Por exemplo, nesse processo da lei 1075, ele, por uma semana, ele conversou com todos os secretários de cultura da Amazônia. Cada noite ele conversou com um. Foi bem bacana. Por exemplo, para ter uma ideia, né? Tem essa coisa boa que você pode convidar a pessoa, ela não posso ir, né? Estou em casa, dá para eu ir sim, né? 15 minutos que ele fique conversando já está valendo, né? Mas olha, uma outra pessoa de teatro, a gente poderia ser provocativo, conversar com pessoas de teatro que estão na gestão pública, certo? Poderia ser provocativo. Poderia ser instigador, assim, no sentido de instigar, conversar, chamar alguém de teatro de outro município. Por exemplo, eu poderia te falar que entrou agora recentemente no Fórum de Teatro, que é a Marina Quinan, que mora lá em Alter do Chão, da Las Cabaças, do grupo Las Cabaças. Mas poderia ser alguém, por exemplo, que ela poderia indicar, que eu não conheço muito mais as pessoas, mas alguém da Federação de Teatro lá, ATAS, Associação de Teatro Amador de Santarém, por exemplo. Porque são pessoas que estão no movimento, talvez consigam dizer alguma coisa sobre esse assunto da política também, né? Além das suas próprias práticas teatrais, né? Que também é interessante, né? Enfim, eu estou nessa liga de tentar puxar outras pessoas para fora de Belém
para esse tipo de movimento, porque é uma coisa que está na hora da gente conseguir, né? Essa é a hora que está solicitando de nós isso, né? Sim. Então aí ficam essas sugestões. Beleza. Tu me passas o contato dessa pessoa que tu citaste de Alter do Chão. Eu acho bem interessante essa ideia de ser uma pessoa de fora para ampliar o nosso olhar da discussão também vindo de fora, né, do município. Às vezes a gente centraliza o olhar só na capital mesmo. Exato. Bacana. Beleza, então eu aguardo. Joia, Fernando. Valeu, merda pra nós, te cuida. Merda. E é voé pra nós. É voé. Se cuida também, viu? Cuida todo mundo aí. Obrigadão. Valeu. Beijo. Valeu.